Alunos, boa tarde. A nossa segunda aula de hoje, língua portuguesa. Nós vamos continuar falando de polissemia. Em polissemia, nós vamos pegar o nosso livro didático, páginas de 95 a 100. Tudo isso, não vamos fazer tudo, tá? Nós vamos ler o que for relacionado à polissemia, tá? E fazer atividade também que for relacionada a isso. Então, vamos lá? Então, no seu livro, na página 95, vamos. Polissemia. Precisamos ter palavras que nos ajudem a expressar os mais diversos significados. Algumas vezes usamos as palavras de um modo que não há dúvida em relação ao seu significado. Literal, real. Tá assim. Aquela pedra rolou a ribanceira. Sentido literal. É real que uma pedra role de uma ribanceira. Em outra ocasião, usamos as palavras de forma que podem significar algo a mais do que já expressam. Então, uma pedra é uma pedra, pronto. Ela rolada, ribanceira, sentido literal. Às vezes, a gente usa no sentido figurado. Prestem atenção aqui. O rosto de pedra do meu pai não revelava nenhum sentimento. Sentido figurado. Alguém, pessoa viva, tem rosto de pedra? Não. Mas é um rosto que não demonstra expressão, nenhum sentimento, nem feliz, nem triste. Tá sempre ali, ó, parecendo uma estátua, tá? Por isso, o rosto de pedra. Ó, nesse caso, o rosto de pedra era um rosto pouco expressivo, que não transparecia sentimento, ou seja, duro como pedra, implacável. Ah, pensa numa estátua pra você ver, fica ali, né? Feliz, triste, não sei. Mesmo se coloca um rosto, um sorriso, é aquilo lá. Que é sorriso morto e não vai mostrar a hora que tá alegre, a hora que tá feliz, vai estar sempre feliz. E isso não é real, né? As palavras, então, têm sentidos variados. E algumas estão relacionadas entre si por causa do que significam. Ou seja, tem relação semânticas, de sentido. Na língua portuguesa, podemos encontrar 3 tipos de relações semânticas. Ó, sinonimia. Relação entre 2 ou mais palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes. Antonimia, relação entre 2 ou mais palavras que apresentam significados opostos. Né? Você lembra de sinônimo, de antônimo, né? Homonimia, relação entre 2 ou mais palavras que apresentam a mesma estrutura fonológica, ou seja, que são pronunciadas da mesma forma, mas têm significados diferentes. Sinônimo, antônimo, significado diferente. Então vamos aqui. É dessas relações que se originam os sinônimos, antônimos e homônios. Os homônios, né? Tá aqui. O glossário apresenta, após alguns textos da seção para ler, por exemplo, para trazer sinônimos. É bom lembrar que nem sempre sinônimos são exatamente equivalentes, pois isso depende da escolha dos autores ao escrever seus textos. A palavra firmamento, por exemplo, sinônimo de céu, soa melhor como um poema ou em uma canção de que em uma notícia ou reportagem. Veja outros casos parecidos. E é verdade, se eu falar no firmamento, você vai pensar logo no céu. Você não vai pensar numa reportagem alguém falando no firmamento. Não, as pessoas falam no céu azul, né? O céu estava bonito, como o céu de Brasília, né? Então vamos aqui. Gretas, ó, gretas, rachaduras, assoalho, chão, piso. E quase ninguém usa assoalho, né? Só se tiver uma casa de fazenda muito antiga, né? Que as pessoas falam, ela ainda é de assoalho. Ou seja, ainda, quer dizer, uma coisa que nem usa mais.
Então, por isso as pessoas também não usam. É por isso que a gente fala que as palavras têm idade, né? Passa com o tempo. As palavras antônimas são termos que apresentam significados opostos. Mal, bem, mal, bom. Ó, a aula de português da Conexão Escola dessa semana falou disso. Pode olhar lá, se você não teve a curiosidade de olhar, agora é hora. Então lá tá falando para você, o contrário de mal com L é bem, o contrário de mal com U é bom. Ah, mas eu nunca vou lembrar disso. Vai, você pensa no lobo mau. O lobo mau é com U. O contrário daquele lobo mau é bom. Você não está bem. Você passou mal. Se você não está bem, o contrário desse bem é mal, de não estar se sentindo bem, é mal com L. Tá aí para você ver. Ó, mal com L, o contrário é bem. Mal com U, o contrário é bom. Tá? Pequeno, grande, né? A gente, quando faz isso, a gente coloca lá verde, né? A pessoa pensa que é amarelo, que é não sei o que, né? Não, gente, é cor, não tem contrário. Aí o contrário de verde é maduro. Aí as pessoas nunca... É difícil achar um que coloca maduro. A gente faz de proposta, assim, bem pegadinha, né? Então, cor não tem contrário. Ao contrário de branco é preto. Não tá falando que é contrário ao oposto, né? Então, os termos homônimos, por sua vez, apesar de terem a mesma pronúncia, apresentam significados diferentes. Neste sentido, são polissêmicos. Poli, muitos, semas, sentido. A polissemia é a propriedade de uma mesma palavra, tende a apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos em que aparece. Falamos disso ontem. Falamos de banco, né? Falamos de caixa. Falei para vocês do vídeo que eu deixei da mão, né? Que tinha tanto de mão lá que eu achei bem interessante. Se você não assistiu ainda, assista. A vela do barco podia ser vista ao longe, peça de pano usada para impulsionar uma embarcação por causa do vento. Acendemos uma vela até a luz voltar. Artefato de cera com um pavio. Para quê? Para clarear. Então, uma é para conduzir o vento, ó, de acordo com o vento, vai fazer com que o barco, o navio se deslize nas águas do rio ou do mar. E a outra vela vai reduzir a escuridão. Escreve do mesmo jeito, lê do mesmo jeito, tem a mesma pronúncia, mas não é a mesma coisa. Polissemia e metáfora. Ó, existem outros casos de polissemia. Uma palavra pode assumir sentido distinto quando a empregamos de forma diferente a que é mais usual. Veja os exemplos. Nas férias, pretendo fazer uma viagem com a minha família. Literalmente, ele vai viajar. Assistir aquele filme foi uma verdadeira viagem. Transportou, ele conseguiu ser conduzido pela história, viajou naquela história. A gente fala que ler é viajar sem sair do lugar, né? Por quê? Porque você vai lendo, você vai sendo conduzido pela história e acaba visitando os lugares que o livro te leva a fazer isso, sem ter saído do lugar. É uma verdade, não, é uma metáfora. Você não viajou porque estava com o livro. Às vezes você até leva um livro na viagem, né? Principalmente se você não for dirigir, se você for de passageiro, se você for de ônibus, se for excursão, nem adianta, né? O barulho não deixa. Mas uma viagem que você vai fazer para um lugar mais longe, que você não vai conduzir o veículo, né? Que você estiver sendo levado, né? E bem na voz passiva, né? Você está sendo levado e não você está levando aquela condição. Você leva um livro. Aí é literal, você está viajando. Agora, o livro também te leva a viajar, tá? No primeiro exemplo, a palavra viagem significa deslocamento de um lugar para outro relativamente distante.
No segundo exemplo, a palavra viagem significa que as pessoas se deslocam para outro lugar, no sentido de que tiveram uma experiência especial que ultrapassou o simples fato de assistir a um filme. Na verdade, a frase apresenta a metáfora, pois a palavra viagem significa algo parecido com um deslocamento de um lugar a outro, como uma viagem de férias, mas em outro sentido, deslocar-se na imaginação, sentir-se em outro local, a partir do que se viu no filme ou que se leu num livro. Nos poemas, as metáforas são muito comuns. Na última estrofe de seu poema, Autobiografia, Mia Couto diz: voarei um dia sem saber se é da terra ou do céu, e pegada ao voo que sonhei. Pegada ao voo que sonhei. Aí, esse é um poema da Mia Couto. Aí ele quer saber de você assim, ó, nesse contexto, o verbo voar tem o significado de sair de um lugar em busca de um sonho ou de um objetivo. Este mesmo verbo representa o ato de voar de um pássaro, um avião, um helicóptero, uma asa delta e etc., como mostra a matéria da revista Mundo Estranho a seguir. Então aqui tem uma revista, ó, tem uma história aqui de um pássaro que é qual a altura máxima do voo já atingida por uma ave. Eu não vou ler esse texto para você, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? E aí você vai ler. Agora o poema aqui eu vou ler. Rede. Embaladora do sonho. É difícil, né? Eu não queria ler o texto, mas, no entanto, quando você lê, você vai ver que aqui na página 99, ele já fala de outras polissemias. Ele fala assim para você: banco, instituição financeira ou assento, cabo, posto militar, tá lá na sua atividade, né? Acidente geográfico, parte de um objeto, cabo da faca, cabo da vassoura, cabo da panela, cabo de um monte de coisa, né? Então, tá aqui. Então, a polissemia é muito importante para a língua, para a linguagem, inclusive para a linguagem poética, pois, por meio dela, novos sentidos são construídos. Os escritores e poetas constroem textos polissêmicos que convidam os leitores a tentar compreendê-los, interpretando o sentido figurado. Leia o poema Rede, de Jorge Fernandes, para compreender a polissemia da linguagem poética. Então temos aqui, rede, embaladora do sonho, balanço dos alpendres e dos ranchos, vai e vem nas modinhas langorosas, vai e vem de embalos e canções, professoras de violões, tipóias de amores clandestinos, grande, larga e forte para casais, berço de grande raça. Então, tem muita gente que até hoje só dorme em rede, né? Então, vamos para a página 100, tá? Suspensa. Ó, lembra que nós vimos lá poesia? Ó, que tipo de poesia é essa? Tá mostrando aqui que tá suspensa. Hã? Pensou? Pois é. Quero saber se você sabe. Guardadora de sonho, ó, suspensa. Guardadora de sonhos para Madonna no meio-dia. Grande côncava. Lá no fundo dorme um bichinho. Balança o punho da rede pro menino dormir. Né? Então vamos lá. O significado da palavra rede, você conhece? É pessoal, então você vai responder. Qual o significado da palavra rede é tratado no poema de Jorge Fernandes? Como os versos do poema estão estruturados?
Justifique sua resposta. Por que podemos afirmar que o poema Rede é um poema visual? Falei. Que efeito é produzido no leitor? Explique o verso professora de violões. Que expressão é usada no poema para lembrar o leitor do movimento de balanço da rede? Leia a tirinha do cartunista argentino Quino e responda ao que se pede. Então você lê aí a tirinha, olha, você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Toma! Bang, bang, bang. Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Quer dizer, cadê a cultura, né? Só tá falando de tiroteio, né? De bandidagem, então, se ela fosse a cultura nessa situação aqui, ela não queria esse veículo, não. Aí na página 101 tá assim. Qual é a situação inicial da tira mostrada nos 2 primeiros quadrinhos? Qual é a situação? Ó, você leu isso? Aqui diz que TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? O que tá falando aqui? Tá? Então depois nós temos aqui, na letra B, presta atenção, tá, gente? No terceiro quadrinho, o que Felipe e Mafalda provavelmente viram na televisão? O que você acha que eles viram aqui quando fala, toma? Aí ele gritou, toma, bang, 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 tá matando, não tá? Então o que eles estão vendo? Depois, letra C. O efeito de humor na tira, alcançado no último quadrinho, é produzido com base na polissemia de uma palavra. Que palavra é essa? Explique sua resposta. Qual é a palavra? E o que você explica a respeito disso? Letra D. Além de produzir efeito de humor, qual é o outro objetivo da tira? Justifique sua resposta. Você acha que o argentino cartunista aqui, o Quino, ele só fez essa tirinha para você rir? Nós não estamos falando de humor, nós estamos falando de polissemia, né? Então por que você acha que ele fez essa tirinha? E aí ele quer que você fale aqui e justifique a sua resposta. Além de produzir efeito de humor, qual é o outro objetivo da tira? Tá vendo? Era só rir? Também. Mas só isso? Não. É aqui que eu quero que você lembre que nós estamos falando de polissemia. Tá? Leia o poeminha do Contra, do poeta Mário Quintana e responda. Todos esses aí que estão atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho. O que o eu lírico se refere no poema? Já falamos de eu lírico. E eu contei para vocês que eu lírico é de quem fala o poema. De quem? Não é quem fala, é de quem fala o poema. Então, de quem esse poema fala? Tá? Segundo o poeta, o que acontecerá com eles, ó, você já descobriu quem é o eu lírico, de quem fala o poema. O que vai acontecer com eles? Que palavra foi usada pelo eu lírico com efeito polissêmico? Explique sua resposta. Quando ele disse eles e eu, ó, o eu lírico, ele responde, né? Eu, o quê? É sentido literal? É sentido figurado? Não, é sentido literal. Mesmo? Por quê? Não, é sentido figurado. Por quê? Qual é o outro significado dessa palavra? Tá? Então, vamos lá. Então, você vai responder... Não vamos nada, né? Acabou. Então, você vai responder a letra C e acaba aqui a nossa atividade. Tá? Se você achar necessário na correção... Não, eu não vou fazer correção. Então, o mundo animal você vai precisar ler, tá? Até por uma questão de conhecimento.
Então, a nossa atividade de português acaba aqui. Como as demais, eu não farei um vídeo de correção, eu mandarei o gabarito de resposta, tá? Eu não esqueci que eu não mandei da semana passada, eu tô aguardando, tá? Já falei por quê, não vou repetir aqui, mas eu já avisei por quê que eu tô aguardando, tá? Então, para a aula de português de hoje é só. Até a nossa próxima semana com aulas de português, tá? Logo na segunda-feira já teremos português. Tá? Tchauzinho!